Oi, gente, tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos estudar sobre o quê? Sobre o Brasil republicano, ou seja, o Brasilzão de agora aí, esse Brasil aí que tá te envergonhando, né? Envergonha a gente, envergonha os brasileiros, a sociedade. Então, vamos analisar essa aula em duas partes. A nossa aula será analisada em duas partes. Na primeira parte, vamos analisar o que significa Brasil República, quando começou, por que é república e como é essa nossa república. Por quê? Porque ela tem muito mais de 100 anos, né? Então, como seria a cara dessa república? Será que ela foi mais democrática ou mais ditatorial? Né? Como é que foi esse bagulho aí? O que estava acontecendo aí no Brasil, né? Que houve essa mudança de política. Será que foi legal? Será que não foi legal? Então, já já vamos ver isso, que é a nossa primeira parte da aula, para a gente poder entender essa pegada. E a segunda parte da aula, vamos falar sobre os principais temas, né, os que mais caem nos vestibulares, que caem no Enem, que estão nos livros didáticos. Então devemos prestar muita atenção, que o Brasil República cai muito nos vestibulares. Então, assim, o Brasil República é muito amplo. Então, quando a gente fala de Era Vargas, ou de ditadura militar, a revolta da vacina, república oligárquica, a política do café com leite, tudo isso é Brasil República, né? Então, essa aula de hoje, eu vou fazer uma análise de tudo que vamos estudar no decorrer das aulas, tá? Então, a primeira parte da aula é o conceito Brasil República e a segunda parte da aula são os principais temas abordados, né? E esse período, ele é o período mais polêmico, né? É um dos mais polêmicos do Brasil. Por quê? Porque são mais de 40 presidentes que fizeram parte do Brasil republicano e todos eles foram muito complicados, né? E vocês podem aí parar e refletir. Estamos aí no ano de 2020, mas como eu vou colocar essa aula aí no YouTube, daqui 5 anos, 10 anos, alguém pode assistir essa aula e talvez o presidente daqui 5 ou 10 anos não será o presidente que é hoje. E qualquer presidente que entre, ele é complicado ou ele não é complicado, né? Será que eles têm esse tom de complicação ou são todos muito tranquilos, né? São todos muito de boa. Então, pensem aí, né? Então vamos aí começar a nossa aula. Então a primeira parte, por que que somos república? Por que que o Brasil é uma república? Por que 1899? Por que que ocorreu isso em 1889? Então vamos entender o porquê que temos essa cara de hoje. Vamos entender por que que o Brasil é assim. Por que que o Brasil de hoje é republicano. Então, entendendo essa aula, vamos entender o atual Brasil e o que estamos passando no momento. Então a gente tem que entender o quê? Temos que entender que o jeito que as coisas começam na história, elas formam símbolos, símbolos esses que ficam com a gente, por mais que a gente não queira, eles ficam. Ou seja, do jeito que a República no Brasil começou, ia ser um símbolo que fica marcado dentro da gente até hoje e a gente não percebe. Então, quando a República no Brasil começou, ela foi marcada por um símbolo e esse símbolo está com a gente até hoje. Mas qual seria esse símbolo? Qual símbolo é esse? Então a gente tem que entender o quê? Que a república, ela começa com um golpe militar, com um ataque do exército, onde o Marechal Deodoro da Fonseca iria assumir como presidente da república, como primeiro presidente da república. E ele então faz o quê? Ele expulsa o imperador, que no entanto era Dom Pedro II, né? O atual imperador do Brasil era Dom Pedro II. E aí a gente fica com essa marca de que a nossa república começa com uma ação militar. E desde então, sempre que vemos algo diferente na nossa política, a maioria das pessoas pensam o quê? Eu quero uma intervenção militar. Eu quero os militares. Por quê? As pessoas acham que esse pedido de intervenção militar das pessoas é devido à ditadura militar. Mas foi como eu disse, o símbolo da república é a ação militar. Então, na nossa história, desde 1889, esse período foi marcado por muitos ataques e golpes militares. E muitas transições de governos foram feitas com atitudes e atos militares. Então, uma coisa é certa,
quando algo começa na história, ela vai acabar repetindo daquele mesmo jeito que começou. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque sempre deixamos uma marca. E isso, gente, não é só na história, até nas relações pessoais de vocês sempre haverá marca, né? Então vamos aí relembrar que a República começa em 1889, né? 1889, vou aqui marcar para vocês. A República começa em 1889 com um golpe militar, né? Com um golpe militar, né? Que o Marechal golpe militar esse que foi aplicado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque ele era um militar de patente alta, ele era um grande militar, né? E ele falava que queria que o Brasil virasse uma república, porém nem tanto, né? Porque ele não era tão republicano assim. Mas naquele momento, ou era ele ou não era ele, tinha que ser ele para poder fazer isso, porque se não fosse ele não seria ninguém, né? Porque só ele tinha aquela força para dar início numa república. Ou seja, focam de novo. O militar, foquem aí, ó. O militar, ele deu início ao período da república. Lembrando que república, a palavra república vem de algo público, de coisa pública. Essa palavra existe desde a Roma Antiga, né? Que eu vou explicar isso para vocês lá na frente, né? E tudo isso, essa república aí, né? Que é o governo público, o governo pro povo, começa aí com o militar. Então, vamos focar, prestem bem atenção. A república começou com um golpe militar. Então, desde 1889, o militarismo ele vem com muita força no Brasil, né? E já na segunda parte da nossa aula, vamos falar sobre os principais temas que faz parte do Brasil republicano, do Brasil República. E vamos começar pelo qual? Pela proclamação da República. E aí vamos estudar como que acontece uma transformação de um império para uma república, né? Por quê? Porque é uma grande transformação valendo como tema histórico único. E a proclamação da República ela foi dividida em 6 principais períodos. Então vamos falar aí do primeiro período da República, que foi conhecido como o quê? Como República da Espada. Mas nossa professora, por que espada? Porque os dois primeiros presidentes da República eram militares, que foram quem? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles foram os 2 primeiros presidentes da República. E eles, então, conseguiam fazer valer a pena a palavra deles, já que a República começou de forma autoritária, lembra? Militarismo? Então, cuidado aí, ó. A República do Brasil tem essa marca, né? É uma república relativamente autoritária. Epa! É uma república relativamente autoritária, né? Tem um autoritarismo relativo. Então, muitas vezes, temos militares aí no poder. Por quê? Porque já vimos que no começo foi assim. Então, a República da Espada, ela vai durar de 1889 até 1894, ou seja, 5 anos. E nesses 5 anos foi criada aquela Constituição do Brasil de 1891, que é a nossa Constituição, porque a primeira foi lá com Dom Pedro I no Império. Então, República da Espada é a primeira parte da República, né? É o primeiro período da República do Brasil. Já a segunda parte da República do Brasil é uma das mais importantes, que é chamada de República Oligárquica. Oligárquica por quê? Porque foi governado por poucas pessoas, né? Poucos caras da elite, que na época eram os fazendeiros que conseguiam governar o país inteiro. Então a política do café com leite é bem aí no período da República Oligárquica. E essa república aí durou de 1894 até 1930. Ou seja, foram 36 anos de República Oligárquica, né? É o período do coronelismo, período de várias revoltas acontecendo, como a revolta de Canudos, a revolta dos contestados, período que acontece a Primeira Guerra Mundial, aí tem a revolta da vacina, a revolta da chibata, tem a greve dos operários, né?
greve dos operários de São Paulo em 1917. Ou seja, a gente tem que entender que na República Oligárquica tem muitas coisas acontecendo. Aí vai entrar o tenentismo, a coluna Prestes, e é muita coisa. Os presidentes que vão entrando são vários, como o Prudente de Moraes, que foi o nosso primeiro presidente civil. Aí vem o Campos Tales, vem o Rodrigo Alves. Aí vem o Campos Sales, né? Eu tô meio resfriada, gente. Então, como eu tava falando, aí vem o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil, aí veio o Campos Sales, vem o Rodrigo Alves, né, que foi durante o governo do Rodrigo Alves que teve a revolta da vacina. Aí depois entra o Afonso Pena, o Nilo Peçanha, aí depois vem o Hermes da Fonseca, vem o Venceslau Braz, né? Então foram muitas pessoas, teve o Delfim Moreira, teve o Washington Luiz, são muitos, só que a gente não precisa saber de tudo e de todos, né? Mas é legal a gente entender o quê? Que nesses 36 anos, muito da estrutura da política foi baseada, da política de hoje foi baseada naquele período, né? No período da República Oligárquica. Como, por exemplo, vocês acreditam que desde aquele tempo os presidentes já davam para o povo o direito de votar? O povo já podia votar, só que não eram todos. Por exemplo, analfabetos não votavam, né? Mas o que acontecia ali, que o negócio era doido, é que mesmo sendo uma república, os caras diziam para o povo em quem eles iriam votar. Eles tinham que saber quem o povo estava votando. Então o voto era aberto, então não tinha como você realmente votar em quem você gostava. Você tinha que votar em quem você era obrigado a votar, né? Ou seja, era uma república em que as pessoas não tinham muitas opções, né? E é por isso que muita gente também chama isso de república oligárquica, né? As pessoas não tinham opções de voto, eles eram obrigados a votar em quem eles queriam, em quem o governo queria, né? As pessoas não tinham poder de escolha, era o que o governo queria. Já a terceira parte da República do Brasil é conhecido como Era Vargas. Por que Era Vargas? Por causa de um malucão aí chamado Getúlio Vargas. Getúlio era muito doido, e foi um dos mais influentes do Brasil. O cara era loucão, o cara tinha uma influência do caramba, imagine, pica das galáxias, o cara era bonzão. Então, assim, começa com uma revolução, né? Então, o governo ele começa com a revolução com um golpe bem instituído e organizado. E aí o Getúlio começa a governar em 1930 e vai até 1945. E quando ele chega no poder em 1930, a gente chama o quê? De governo provisório, né? Que é o primeiro período do governo Vargas. É o governo provisório, porque ele mesmo dizia que ia governar o país em pouco tempo, né? Em um tempo bem curto. Ele falava assim, ó, vai ser bem curta a minha passagem aqui na presidência. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova Constituição. Só que daí chegou 1930, 31 e 32 e o povo de São Paulo já ficou, mano, cadê a Constituição que você falou que ia fazer? Estamos aqui esperando. E aí o que acontece? Entra uma revolução constitucionalista, né? Ou seja, os paulistas lutaram e perderam para conseguir acelerar esse processo da nova Constituição do Brasil. E que só veio 2 anos depois da revolta, em 1934. Então, de 1930 até 1934, o Getúlio estava governando o Brasil de uma forma provisória. E aí, quando ele faz a Constituição dele, né, entramos em uma nova etapa do governo do Getúlio, que é o segundo período do governo Vargas, que é conhecido como governo constitucionalista. E agora ele tem uma Constituição e ele conseguiu governar, e o governo dele foi muito legal. Porém, ele estava vivendo uma época onde as pessoas estavam radicais demais. Muita gente queria ficar na esquerda ou na direita, né? Por quê? Porque era a época dos regimes totalitários na década de 30, né? Então, nessa década foi a década do fascismo, do nazismo, época também do comunismo aumentando fortíssimo na União Soviética. Então, o que aconteceu? O Getúlio Vargas, ele ficava no meio da encruzilhada lá. Ele tinha simpatia pelos regimes totalitários, né? Só que o que acontecia?
nenhum desses regimes totalitários não identificava ele não se sentia identificado de forma plena, de forma suave, né? Ele queria algo bem brasileiro, ele queria uma coisa bem de personalidade forte, já que personalidade é uma grande característica do governo Getúlio Vargas. Então, de 1934 até 1937, ele fica nessa de tentar encontrar um jeito de governar o Brasil. Mas era muito difícil, porque teve o quê? Teve a intentona comunista e a intentona integralista, né? Teve esses dois movimentos aí. O que seriam esses movimentos? Eles queriam pegar o poder do Getúlio, tanto os comunistas como os integralistas. Quando a gente fala de integralistas, é o pessoal da extrema-direita de hoje. Então, naquela época, eles eram chamados de integralistas. Então, ambos queriam tomar o poder do Vargas. Então, o que foi que o Getúlio Vargas fez? Ele conseguiu reprimir ambos, reprimiu tanto os comunistas como os integralistas. E aí ele falou, vocês estão querendo me zombar, né? Porque, tipo, estavam querendo zombar com a cara dele. Aí o que foi que ele fez? Ele colocou uma ditadura no Brasil. Então, não seria mais um governo constitucional. A gente entra agora no terceiro período do governo Vargas, que se chama Estado Novo, né? Que é uma ditadura do Getúlio Vargas, que vai de 1937 até 1945. Ou seja, no governo do Vargas é dividido em 3 fases. A primeira, o governo provisório. A segunda, o governo constitucional. E o terceiro, o Estado Novo. E durante o Estado Novo, o Getúlio Vargas fica muito preocupado com a sua imagem, né? Porque a gente está falando aí de uma ditadura, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele faz o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. E ele vai tentar, através de todo tipo de propaganda, mostrar a imagem dele como o pai dos pobres, a imagem de um homem bom, de um cara legal, de um cara firmeza, de um parça suave. E até hoje muita gente tem carinho por ele por conta dessa influência que o DIP fez, né? Lembrando que durante o Estado Novo do Getúlio, é o período que está ocorrendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. E o Vargas consegue fazer negociações entrando na guerra do lado dos Estados Unidos e consegue muito investimento para industrializar e desenvolver o país. Então imagina assim, o cara que é super nacionalista fez uma aliança com os Estados Unidos para pegar dinheiro deles para desenvolver o país. Então imagina, o cara tendo que se submeter só para aumentar aí o desenvolvimento do país, fazer o Brasil crescer. Só que acontece, quando chega em 1945, o povo não quer mais um presidente tão ditador assim. E aí o que que acontece? Tem um golpe novamente e tiram Getúlio Vargas. E aí sobe um outro militar no poder, o Eurico Gaspar Dutra. Ele fica de 1940 até 1950. E aí, quando ele sai, o povo fica numa nova crise. Então, vamos lá entender. A Era Vargas vai de 1945 vai até 1945. E a partir de 1945, o Eurico Gaspar Dutra entra em seu governo e faz uma nova constituição no Brasil. Lembrando que no governo Vargas foram criadas 2 constituições, uma em 34 e uma em 37. E o Dutra fez outra constituição em 1946. Aí vocês perguntam, nossa, professora, o Brasil já teve quantas constituições? Quantas constituições? Meu Deus, quantas? Várias, né, gente? Teve a primeira em 1824, então eu vou marcar aqui para vocês. A primeira Constituição em 1824, a segunda Constituição em 1800, peraí. A segunda Constituição em 1891, a terceira em 1934, depois tivemos uma em 1937 e outra em 1946. Depois dessas 5, temos uma em 1967, que foi no período da ditadura militar, e outra em 1988. Pera lá. 1988, que é a que conhecemos até os dias de hoje, né? Então, no total... Caramba, viu? Deixa eu arrumar aqui. 1900...
e 88. Então, no total, foram 7. Foram 7 constituições no Brasil. Mas, para não confundir vocês, vamos voltar aqui ao assunto da Proclamação da República do Brasil Republicano. Então, voltando ao assunto. Quando o Dutra chegou e governou, quando o Dutra chegou no seu governo de 1945 até 1950, durante esse período, a gente não fala mais que era Vargas. Então, vamos lá. O Dutra chegou no governo, né, em 1945, governou até 1950. E esse período não é mais era Vargas. A gente chama do quê? De República Democrática, que é o quê? A quarta parte da República Brasileira. E por que República Democrática? Porque é onde as pessoas conseguem votar em seus presidentes, né? Então, depois do Dutra, começa uma grande crise política. E aí, o Getúlio Vargas volta. Ele entra e governa pela segunda vez, né? Então, a crise política fez o Getúlio Vargas voltar ao poder. E aí, ele vem mais nacionalista que nunca, né? Então ele chega com muitas reformas, lembrando o quê? Lembrando que ele era o mano das reformas trabalhistas. Getúlio Vargas era o malucão da reforma trabalhista. Aí vocês vão pensar assim, nossa professora, eu tô ficando doida, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Calma, gente, a gente vai falar disso aos poucos. Aqui é só uma introdução de tudo que eu tô explicando. Então, vamos lá, porque a República Democrática é a quarta parte, como já foi dito. E aí começa com o Dutra, depois entra o Vargas de novo, e aí depois o Vargas, ele comete suicídio, Getúlio Vargas, ele morre. E aí fica aquela lá, quem entra agora, quem não entra, e aí tentou colocar 3 caras no poder, aí nenhum fica. E quem fica mesmo é o famoso JK, o Juscelino Kubitschek, que foi o cara do plano de metas, o cara que construiu Brasília. E Juscelino Kubitschek fica até 1960. E aí entra Jânio Quadros, e depois entra o Jango, que é o famoso João Goulart, né? E o Jango, ele toma um outro golpe militar e aí acaba o período da República Democrática Brasileira. E aí entra o quê? Entra o novo período, entra o 5º período da história da República do Brasil, que é qual? A ditadura militar. A ditadura militar, ela começa em 1964. Eu errei aqui, viu, gente? É 1964. Deixa eu aqui arrumar para vocês. Começa em 1964, digitei errado. E vai até 1985. Então, gente, a ditadura começa em 1964 e vai até 1985, ou seja, 21 anos de vários presidentes militares no Brasil, começando por quem? Por Castelo Branco, depois entra Costa e Silva, o Médici, o Geisel, o Figueiredo. Esses cinco presidentes, eles foram os principais militares que foram responsáveis por um dos períodos mais polêmicos do Brasil. Polêmico porque, ao mesmo tempo que teve um crescimento econômico por uma parte, teve uma baita inflação por outra parte. E teve também um período de repressão política, onde havia apenas 2 partidos políticos. E aí, vocês perguntam, como é que eles conseguiam governar daquele jeito tão autoritário? Então, eles colocavam acima das leis os atos institucionais, que são os famosos AI, né? Quando vocês vão estudar ditadura, vocês vão ver muito a letra AI, que é atos institucionais. Quais foram esses? Foram o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o mais famoso, o AI-5. O ato institucional número 5 foi o principal, foi o mais principal na ditadura militar, porque foi o que instituiu o fato do governo ditatorial, né? Foi aquele que foi o mais repressivo, o mais ditador, o mais censurado. Ele era o que censurava as pessoas, né? Então, para a gente estudar a ditadura, a gente tem que estudar o ato institucional 5. Sem ele, a gente não entende ditadura. E aí a ditadura avançava na década de 60, na década de 70. E aí quando chega na década de 80, começa uma crise econômica violenta,
né? Entra em uma crise econômica com muita inflação e os próprios ditadores já não estão mais conseguindo comandar aquilo. E aí também tem o quê? O movimento popular para acabar logo com uma ditadura, e o negócio foi louco. E aí, de fato, eles acabam a ditadura em 1985. E a loucura é que desde 1985 estamos no mesmo período da República, ou seja, estamos aí na República Nova, né? Então a gente tem que parar e pensar no quê? Que a gente ainda vive num período da história, a gente está vivendo aí um período da história, a República Nova, né? Então estamos aí na República Nova, ou seja, mais de 30 anos que estamos no mesmo período. Mas será que devemos mudar? Ou não? Será que a gente deve ficar como estamos? Então, se a gente for parar para pensar aí, ó, são quase 130 anos de república. Algumas coisas mudaram, outras não. Mas uma coisa não mudou. As pessoas ainda acreditam que uma única solução, que era o qual? O bom era aquele período lá de trás, né? Então, desses 130 anos de república, muita coisa muda e outras coisas não mudam. E uma coisa que nunca vai mudar é que as pessoas sempre vão acreditar que a solução para resolver os problemas do Brasil é voltar no tempo, né? O período lá de trás é melhor, ou seja, nos 6 períodos da república, tem quem queira voltar para o 5º período. Já tem uns que querem voltar por 4 períodos. Já tem gente que quer que volte o período da monarquia, da pré-história. Tem gente que acha que não deveria nem ter ser humano. Então, gente, vamos estudar aí a história do Brasil para a gente poder tentar entender e mudar as coisas e criar algo novo, né? Coisas novas para o nosso futuro. Então, então segue a dica aí, ó. Com tudo que foi falado desses 6 períodos da história, estudem uma possibilidade de um 7º período diferente das coisas passadas, né? Imagine uma nova forma de política que seja diferente de ditadura, de monarquia, de militar. Imagine uma nova forma de governo, né? De governo aqui no Brasil. Então, gente, não se preocupe, essa aula ficou um pouco grande, mas é tudo que vamos estudar daqui para frente. Então, prestem muita atenção, anotem tudo. Podem me chamar aqui para tirar dúvidas, que eu vou tirar dúvida de todo mundo, beleza? Então, daqui a pouco vamos ter a nossa próxima aula, que aí vamos entrar na proclamação da República, tá bom? Então, gente, até a próxima aula.